Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, tá? Hoje o professor vai fazer um vídeo explicando para vocês exatamente quais serão as atividades dessa apostila que vocês estão agora, que é a 10ª apostila. Antes de vocês fazerem a prática, a primeira liçãozinha que vocês vão ter é ter que ver o professor aqui no vídeo explicando por que vocês vão estar fazendo aquelas práticas lá, aqueles jogos, aquelas brincadeiras. Tá legal? Podemos começar? Estão preparados? Aperte os cintos aí que vai começar a história, tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntar para vocês assim, se vocês conhecem uma atividade chamada judô e karatê, o que você vai me responder? Pensa aí um pouquinho, ó. 2, 3. Se você respondeu que é um tipo de luta, você acertou. Judô e karatê realmente é uma das modalidades possíveis de lutas. E você sabe o que é luta? Luta e briga é a mesma coisa? Será que é? Vou dar mais um tempinho para você pensar se luta e briga é a mesma coisa. Ó, 1, 2, 3. Se você respondeu que não, que luta é uma coisa e briga é outra, ó, parabéns, você acertou. E agora vamos entender então qual a principal diferença e o que será que a gente faz nas atividades físicas? Faz luta ou faz atividade de briga? O que você acha? Luta ou briga? Luta ou briga? Luta ou briga? Se você respondeu que é luta, você também acertou. Muitos de vocês, inclusive, devem até fazer já alguma luta fora da escola, karatê, judô, capoeira, muay thai, muitos de vocês já até têm essas práticas, tá? Alguns de vocês não têm. O que mais é importante, antes da gente fazer as nossas práticas, a gente entender direitinho o que é luta. Porque na cabeça da maioria de vocês vai passar que luta é bater, é ofender, às vezes é dar tapa, e não é isso, isso é briga. Então, sabendo disso já, a gente vai deixar briga de lado, vamos falar só sobre luta. E você sabe qual é a principal característica de uma luta? Ela é um esporte. Da mesma forma que é futebol, basquete, natação, vôlei, ginástica, atletismo, luta também é um esporte. E assim como todos os outros esportes, luta tem uma coisa muito importante para que ela seja realizada com segurança, sem ninguém se machucar, tendo respeito. É uma coisa importante chamada regras. Para que será que serve regras nas atividades físicas? Ela serve justamente para que aquela atividade seja organizada. Então, regra serve para organizar. E regra não tem só na atividade física ou só na luta, né? Regra tem em qualquer lugar. Por exemplo, na casa da gente, a gente tem regras também. Vocês têm hora de acordar, deve ter hora de dormir. Agora aí na nossa quarentena, vocês têm um momento de fazer atividade, um momento de brincar, um momento de descansar. Tudo isso são regras. E a regra da luta, ela serve justamente para isso. Para que as duas pessoas que estão fazendo aquela atividade física, aquela atividade corporal, elas tenham as mesmas condições de atividade, tá bom? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Na luta, a gente tem inimigo ou a gente tem adversário? Pensa lá numa brincadeira de como a gente faz na quadra. Sei lá, seja um pega-pega. Você está fazendo aquele pega-pega. Aquela outra pessoa que está tentando te pegar ou você está tentando fugir, ela é tua inimiga ou naquele momento é um oponente seu, é um adversário? O que você vai responder para mim? É um adversário, né? Ela não é teu inimigo, até porque quando acaba a brincadeira, vocês voltam para a sala, todo mundo continua almoçando junto quando está na escola, né? Vocês são apenas oponentes, adversários. Inclusive, existem alguns esportes onde pai e filho jogam, ou um é técnico de um time, outro joga no outro time, irmãos jogam em times diferentes. Eles são irmãos, mas na hora que eles entram para fazer aquela modalidade esportiva, o que eles são? Eles são adversários. Tem que ter o respeito, tem que ter a honestidade, e a partir do momento que acabou a atividade, eles voltam a ser irmãos, como a gente volta lá na quadra, lá na casa de vocês, voltam a ser amigos, irmãos também. Nós estamos ali simplesmente naquela atividade, frente a frente, para realizá-la. E a luta é isso também. Como é um adversário, você tem que ter pelo seu adversário. Até porque, se você não tiver o adversário na luta, você vai lutar contra quem? Tem como você dar um golpe em você mesmo? Não tem, né? Você precisa do outro. Tá legal? Todo mundo gosta de luta? Tem adulto que não gosta. Tem criança, tem adulto que não gosta de luta. Tem criança que prefere, eu prefiro jogar futebol.
né? Só que tem criança que gosta de luta. Então a gente tem que saber de tudo um pouquinho para você, quando for maior, poder escolher quais modalidades esportivas e corporais você vai realizar. Correto? A gente vai ver que a luta que é realizada na escola, a gente não é chamada de luta, mas ninguém vai dar soco, ninguém vai dar pontapé. São jogos e brincadeiras aonde a gente vai desenvolver a ideia de luta. Eu quero que fique claro na cabecinha de vocês que nem toda luta tem soco, nem toda luta tem pontapé, nem toda luta tem chute. Existem lutas que você nem encosta no adversário, como é uma modalidade chamada de esgrima. Para quem não conhece, a gente não vai se aprofundar agora. Esgrima, por exemplo, é dois oponentes, dois lutadores, dois adversários, que eles têm uma espadinha na mão e que ele simplesmente tem que encostar a pontinha da espada em determinados pontos do corpo do adversário. E toda vez que encosta, acende uma luzinha num painel que ele vai marcando o ponto. Outras lutas, por exemplo, como o judô, né, não tem soco. O judô tem o quê? Apenas golpes, correto? O karatê, que nós vamos ver depois aqui num vídeo que vai vir mais para frente, ele tem uma modalidade para iniciantes chama kata. O que é o kata? Os dois lutadores entram no tatame para que possa ser realizado. Só que eles não se encostam. Eles vão simplesmente fazer o quê? Demonstrar a habilidade que eles têm no domínio das técnicas daquela luta do karatê. Então eles só mostram as técnicas. Então, não, vocês vão ver depois no vídeo. Eles não se encostam, tá legal? E muito importante, qualquer luta, e deveria ser assim qualquer esporte, né? No início e ao final existe uma reverência. O que significa reverência? Você sabe o que é uma reverência? O que é o cumprimento? O cumprimento no final e no início de uma luta? Será que você sabe? Se você respondeu que é uma forma de agradecer, de respeito àquele adversário, você acertou também, mais uma vez, parabéns. Então, por exemplo, no judô, todo início de luta se faz uma reverência simplesmente curvando o corpo. E ao final da luta, a mesma coisa. Numa outra modalidade de luta chamada boxe, eles simplesmente fazem o quê? Batem luva com luva. E assim, tanto no começo como no fim. E assim é a ideia da reverência. Quando você for fazer na sua casa, com a sua família, você também vai fazer uma reverência. E você pode criar com a sua família. Um simples toque de mão, uma outra reverência abaixando a cabeça. Enfim, o importante é que você mostre pelo seu adversário respeito. Respeito não só ao adversário, mas às regras daquela luta, daquele jogo, daquele esporte. Por exemplo, no futebol também tem. Hoje, por causa da pandemia, eles não trocam tanto mais de camisa. Mas é comum no jogo de futebol eles se cumprimentarem, se abraçarem, conversarem no final, trocarem camisa. No vôlei, é uma outra forma de reverência e de cumprimento. Eles, um de cada lado da rede, vão andando e tocando as mãos para essa ideia. Mas a ideia principal, independente de que tipo de cumprimento você vai fazer, é mostrar pelo seu adversário respeito. Correto? É importante que você saiba que em todas as lutas nós temos o quê? O que se usa do nosso corpo? Nós vamos ver que nas brincadeiras que nós vamos fazer de luta, que nós vamos ter força, resistência, agilidade, flexibilidade, correto? Tem ataque, tem defesa. Se você só atacar e não defender, como em outros esportes, você às vezes está arriscado perder o jogo ou a luta. Se você só defender e não atacar, você também corre o risco de perder a luta. Então, toda luta tem ataque, tem defesa. Tá ok? A gente pode fazer luta em qualquer lugar? Ou tem que tomar alguns cuidados para que ninguém se machuque? Dá pra gente, por exemplo, a gente fazer luta num ambiente que tenha muita coisa perto, pontiaguda, cadeira, sofá? A gente tem que tomar cuidado, porque nas lutas a gente corre o risco de perder equilíbrio, ter que ajoelhar. Então o ambiente ele tem que ser apropriado. Nas lutas oficiais, aonde que se faz, como é chamado o lugar que se faz luta oficial de gente adulta? É os tatames ou os ringues. Eles estão preparados para isso. Tá ok? E quais as outras lutas além do karatê e do judô, que a gente vai ver um vídeo na sequência, que a gente pode falar para vocês? Tá bom? Ó, tem boxe, tem taekwondo, tem sumô, tem jiu-jitsu, tem muay thai, tem lutas indígenas, tem a luta greco-romana também.
tá? E tem uma luta em especial que a gente vai ver nas próximas apostilas, que é a luta de capoeira. A capoeira é uma luta que ela surge organizada aqui no Brasil. Então, tá bom? E a gente vai ver com mais calma numa próxima oportunidade. Mas a capoeira, ela é o quê? Ela surge pelos escravos que trabalhavam nas fazendas de cana-de-açúcar, que vinham lá do Nordeste, que era lá no Nordeste, que vinham lá de Angola, que é um país da África, para trabalhar de forma escrava. Aí depois, com calma, a gente vai ver o que significa capoeira. E, na verdade, muitos de vocês, eu tenho até certeza que já fazem capoeira. Correto? Última pergunta para a gente poder encerrar esse vídeo. A luta e as brincadeiras de oposição que nós vamos fazer faríamos na escola e vamos fazer lá na casa de vocês, ela é a mesma luta que a gente vê na televisão? Se você respondeu que não, parabéns. Não é. Nós vamos fazer na casa de vocês um monte de brincadeiras e jogos que são adaptados para o tamanho de vocês, para a idade de vocês. Vocês não são adultos ainda, mas vocês vão entender que dá para fazer também. E o que é o principal de tudo isso que o professor falou para vocês? O mais importante, que luta é um esporte, que não é briga. Briga é uma outra coisa que a gente não quer nem perto da gente. O que a gente quer, e alguns gostam de fazer, é luta. E luta é um esporte que tem regras. Combinado? Posso passar para o próximo vídeo para a gente poder entender mais um pouco e poder daqui a pouco fazer as práticas? Posso? Combinado. Um abraço para vocês. Daqui a pouco o professor volta explicando como serão as brincadeiras de luta na escola, hein? Como que serão, hein? Alguém vai se machucar? Não, ninguém vai se machucar. Combinado? Um abraço para vocês. Até mais.